Glória a Deus. Amém. 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 Jesus é bom. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Deus é muito bom. Deus poderoso. Eu não sei acerca dos irmãos, mas Deus já falou comigo. Jesus. Amém? Amém. Glória ao nome do Senhor. Jesus. Quem esteve cá semana passada, Amém. semana passada falámos sobre sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? E Deus me impulsionou para continuarmos neste tema. E continuaremos neste tema até que Deus diga para. Então vamos novamente abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 6. Onde diz que sem fé ou sem confiança genuína é impossível agradar a Deus. Eu creio que estamos num momento muito bom e muito perigoso, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia ou confie que Ele existe e que se torna galardoador ou recompensador dos que o buscam ou dos que o procuram. Por isso vamos continuar a falar sobre fé e nesta manhã eu vou dizer muitas frases, muitos pensamentos que têm a ver com fé. Não percamos esta palavra. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, que não quer dizer que não existam. Amém? Amém. Amém? Fé, em primeiro lugar, é um exercício de confiança e descanso completo em Deus, sem qualquer tipo de questões. Meus irmãos, ou eu confio em Deus ou eu não confio. Aqui não há meio termo. Alguns dizem assim, eu confio, mas... Não há mais. Ou você confia, ou você não confia. Ou você leva a sério a confiança em Deus, ou então é tudo uma brincadeira. E há muita gente por aí a brincar. Então, este é o ponto que nós não devemos esquecer. Fé é um exercício de confiança e descanso completo, integral em Deus, sem qualquer tipo de questão. Muita gente diz, confia em Deus, mas isto, mas aquilo, mas aquilo outro. Esqueça isso. Pense, eu confio em Deus ou eu não confio em Deus. Em segundo lugar, fé, por ser um exercício, como eu disse, implica uma ação de obediência ou honra ao seu autor. A Bíblia diz que em todos nós foi colocada uma medida de fé. É a Bíblia que diz. Se a Bíblia diz que Deus colocou em nós uma medida de fé, então Deus é o autor da fé. Então, neste exercício, é importante que saibamos obedecer e honrar ao autor da fé. Nenhum de nós teria fé se Deus não colocasse em nós uma medida de fé. E pela sua misericórdia, Deus colocou em nós uma medida de fé. Amém? Amém. Então vamos
obedecer e honrar ao autor da fé. Terceiro lugar, fé é estar e permanecer alinhado com a palavra de Deus. Há muita gente que fala em nome de Deus, mas não fala a palavra de Deus. Fé é estar e permanecer alinhado com a palavra de Deus. Meus irmãos, eu digo vezes sem conta, leia a palavra de Deus. A palavra de Deus é que guia a nossa vida. Se não for a palavra de Deus, estaremos todos perdidos. Perante estas três afirmações que eu fiz, agora a minha intenção é declarar algumas palavras, alguns pensamentos e também algumas questões que são pertinentes para os dias de hoje. Eu vou levar todos os irmãos hoje a pensar. Não é para responder, é para pensarmos. Amém? Amém. Neste momento que antecede a vinda do Senhor Jesus, estão a ser levantados altares, lugares de culto ou palcos. Neste momento em que antecede a volta de Jesus, o que é que está a ser levantado? Altares de culto ou palcos? Isto é para nós pensarmos. Nós vimos aqui hoje da manhã porque viemos ao espetáculo ou viemos ao culto ao Senhor? Há em nós o desejo de cultuar a Deus ou de assistir a um espetáculo? A intenção, quando muitos se reúnem, é levantar o louvor e a adoração a Deus ou apresentar um show que vai ser aplaudido por uma grande audiência. Não esqueçamos da base da nossa mensagem hoje. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é transportado? A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Sim ou não? Amém? Amém. Ou não amém? O que é transportado para a congregação? Meus irmãos, o que é transportado para a congregação? Aqui é o lugar da congregação. O que é congregação? É onde todo o Filho de Deus se vai congregar, se vai juntar. Então a minha pergunta é, o que é transportado para a congregação? A presença de Deus ou o fogo estranho? Sim, porque Deus, quando nós fecharmos aqui o nosso espaço, a nossa congregação, Deus não fica aqui a dormir. Sabia disso? Deus vai com cada um de nós. Então nós transportamos Deus. A minha pergunta é, você transporta Deus ou transporta fogo estranho? O que é que você e eu transportamos? Será que confundimos a presença de Deus com muitos artifícios? Esta semana eu estava a falar com alguns irmãos, algumas pessoas, e chegámos à conclusão de que muitas pessoas assistem aos milagres de Deus. Muita gente assiste ao mover de Deus poderoso. No entanto, não se convertem. No entanto, continuam a negar a eficácia de Deus. Substituem ídolos das religiões de onde elas vieram para ícones ou ídolos que são pessoas.
acontece hoje. Dizemos que saímos de um sítio onde tinha ídolos, mas agora erguemos outros ídolos. Quero-vos dizer, meus irmãos, que a convicção, ou nós temos fé ou nós não temos fé, torno a dizer, a convicção é mais do que emoções. A convicção é mais do que meras sensações. Fé não tem nada a ver com as minhas emoções. Fé não tem nada a ver com as minhas sensações. Há pessoas que anulam a eficácia de Deus e inconscientemente dizem: não queremos mais Deus, queremos as sensações. Muitas pessoas ficam emocionadas em ambientes, mas não ficam tocadas, impactadas pela palavra de Deus. Ficam emocionadas pelos ambientes que são criados e não são impactadas. Por isso eu estava a dizer há pouco, e não são convertidas à palavra de Deus. Meus irmãos, eu quero vos dizer antes de prosseguir: ou nós temos fé, ou nós não temos fé. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos de Deus. Não há tempo mais para brincar. Amém. Muitas pessoas procuram congressos, procuram eventos, procuram conferências, cada vez mais produzidos, mas os altares estão vazios da presença de Deus. Muitos correm atrás das sensações, dos arrepios, e esquecem a fé, porque fé implica renúncia. Aquilo que é chamado muitas vezes de avivamento, talvez seja somente entretenimento. Avivamento não é barulho. Avivamento não é espetáculo. Avivamento é renúncia. É arrependimento. Arrependimento, sim, indica que a pessoa está arrependida perante Deus e quer viver aquilo que Deus é. Entretenimentos com nomes pomposos e nomes santos. Por vezes, há lugares e há lugares, meus irmãos. Eu não estou a julgar ninguém. São pensamentos soltos. Por vezes há lugares onde é usado fumos, sons, luzes, aplausos. Mas não existe Deus. É só uma forma de atrair as pessoas para aquele lugar, não para a presença de Deus. Continua a dizer, sem fé é impossível agradar. Porque fé implica obediência, fé implica arrependimento, fé implica renúncia. Renúncia é contrária à emoção. A emoção mexe conosco. Mas nós devemos lutar contra isso renunciando. Por vezes há muita plateia e pouca ou nenhuma presença de Deus. Por vezes é trocado o fogo de Deus por pirotecnia emocional. Muito show, muito espetáculo. E sabe o que é mais assustador? É que isto até funciona. As pessoas enchem salas para verem aquele personagem, para verem aquela banda. E ficam todas emocionadas. E isto é perigoso nestes tempos que antecedem a vinda de Jesus. As multidões aplaudem. Mas sabe uma coisa? O céu continua em silêncio. Pergunto eu, honramos a Deus
Ou continuamos a idolatrar famosos? Afinal de contas, parece-me que não abandonamos a idolatria. Os irmãos permitem que eu desabafe mais? Amém. Há cultos que começam com tantos elogios, que são levantados tantos ídolos, que terminam sem qualquer presença de Deus. Muitas vezes são feitas tantas apresentações, quase intermináveis, e elogios tão bem ensaiados, com títulos pomposos, que erguem pessoas, gastam minutos exaltando homens, e depois de muito tempo, dão alguns segundos para falar da pessoa de Jesus. Não se esqueçam, a mensagem hoje é: sem fé é impossível agradar a Deus. Falamos sobre ídolos. Ao falar sobre ídolos, nós podemos pensar aquilo que estava a acontecer quando Moisés subiu ao monte para estar na presença de Deus. Moisés sobe ao monte para estar na presença de Deus e o povo levantou bezerros de ouro. Esquecendo que o líder estava na presença de Deus. O povo muitas vezes levanta bezerros de ouro, isto é, substitui ídolos de outras religiões para dentro, no meio do seu povo. A liturgia muitas vezes que é aplicada exclui a unção, isto é, exclui a presença de Deus. E o altar é somente um pano de fundo para egos vestidos de honra, glamour e glória. As pessoas gritam, as pessoas pulam, as pessoas choram, mas continuam aprisionadas ao pecado e aos vícios. Não mudam! Continuam na mesmice, no mesmo pecado, no mesmo vício, nas mesmas tendências. Continuam a cometer os mesmos erros. E batem com a mão no peito: eu cá tenho a minha fé. Mas fé implica renúncia. Amém. Fé implica arrependimento. Aleluia. E sem fé ninguém pode agradar a Deus. Amém. Há muito barulho. Há muito barulho. Muitos serviços de culto com muito barulho. Mas onde é que está a presença de Deus? E quando eu falo de barulho, não falo de barulho, de ruído. Às vezes há muito barulho entre os irmãos. Posso continuar a desabafar? Corta na casaca. Há muita gente que sai da igreja quase nua, sabe porquê? Porque os casacos estão todos cortados. Estão a fazer entender? Sem fé é impossível agradar a Deus. Serviços de culto com muito barulho, mas serviços de culto que não têm a cruz do arrependimento, a cruz da renúncia. É possível haver altares transformados em palcos que não têm a presença de Deus. O céu, o reino de Deus, continua à espera das pessoas obedientes. Olhe para si, para dentro de si, e diga, pergunte a si mesmo: sou eu uma pessoa de fé? Não é, eu não estou a perguntar: sou eu uma pessoa que vai à igreja? Sou eu uma pessoa que dou o dízimo? Não é isso que eu estou a perguntar. Estou a perguntar: sou eu uma pessoa de fé? Sou eu uma pessoa obediente a Deus?
Sou eu uma pessoa que renuncio todos os meus prazeres em prol de Deus? Muita gente quer o fogo de Deus, mas foge do altar. Sabe porquê? Porque o fogo de Deus queima. Ai! Pois, queima. Pois é. Muita gente quer estar debaixo de grandes emoções, debaixo de grandes sensações. E chamam aquilo altar de Deus. Aquilo não é altar de Deus. Mas quando estão no altar de Deus, o altar é um sacrifício. Meus irmãos, o altar é a figura do sacrifício. Amém? Amém. O altar é que sacrifício que dói, que queima. O fogo verdadeiro, vamos ser sinceros, sim, o fogo verdadeiro não é bonito. Ele queima o ego, ele destrói os ídolos, expõe as intenções. Ou somos ou não somos de Deus. Não fiquem iludidos com esta geração. Como eu dizia há algumas semanas atrás, fujam desta geração perversa. Não fiquem iludidos com aquilo que está a acontecer. O altar queima o ego, o altar queima os ídolos, o altar expõe as intenções dos homens. Muitos procuram sensações e emoções, como eu estou a dizer. Mas Deus procura santidade. Porque a Bíblia diz, sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. Santificação quer dizer ser separado para Deus. Amém. Ou você é separado para Deus ou você vai ficar aqui quando a igreja for arrebatada. Aleluia. Muitos espetáculos, muitos shows, mas são atos de idolatria. Claro que eu gosto de ouvir um bom cantor que adora Deus verdadeiramente. Amém? Amém. Não estou a julgar ninguém. Mas há muitas pessoas, há multidões que vão atrás de cantor A, B ou C. E inconscientemente dão a honra ao homem em vez de darem a honra a Deus. Estão a fazer-me entender? Amém. Muita gente prega, mas muita gente continua a adorar ídolos. Por isso, há muitos ministros e também há muitos profissionais da religião. Há muitas pessoas que vivem na religião como profissionais, porque vivem. Há muitos, e eu não estou contra isso. Há muitos que até vivem da religião. Amém. Se podem, amém. Mas cuidado, porque podem chegar a um ponto de se tornar profissionais de tal forma que deixaram a fé. O altar, que é suposto ser o lugar onde Deus está, o altar onde Deus está há fogo. Fogo que desce. E fogo de Deus que desce. Temos histórias da Bíblia em que o profeta desafiou outros profetas. E a maioria conhece esta história. E para que não houvesse dúvidas nenhuma, o profeta regou todo o altar com água. Bastante água.
para que não houvesse dúvidas. E ele esperou que os supostos deuses fizessem alguma coisa. Ainda estão à espera. Porque não aconteceu nada. Mas o profeta orou a Deus e em cima daquele altar encharcado, podem ler, está na Bíblia, veio o fogo do céu e consumiu tudo. Porque o fogo do céu consome tudo. Inclusivamente, cuidado com os espetáculos que andam por aí, porque qualquer dia alguns serão consumidos. Muitas pessoas correm atrás de experiências emocionais. Muitas pessoas. E não querem correr atrás da presença de Deus. Meus irmãos que estão a assistir a esta mensagem, nesta manhã eu quero vos desafiar se em si existe uma sede daquilo que é real, uma sede daquilo que é legítimo. Então esta é a hora, este é o momento para se aproximar de Deus. A fé não é fabricada com emoções, a fé não é fabricada com sons, movimentos. A fé é fabricada por Deus. Foi Deus que colocou em nós, eu já disse, uma semente de fé. Então a fé é alguma coisa que veio da eternidade. Amém? Amém. Então nesta manhã, vamos pensar nisto. Fé. Pode falar comigo. Fé. É a prova das coisas que não se vêem, mas que existem. Fé é um firme fundamento para a minha vida. Firme fundamento. Fé tem que ser uma coisa firme. Meus irmãos, se nós não estivermos firmes na fé em Jesus e na palavra de Deus, vamos ficar abalados cada vez mais. Este é um tempo em que em todos nós está a ser testada a nossa fé. Em todos nós, em várias situações, em várias ações que nós fazemos no dia a dia, todos nós somos testados. Somos testados de uma forma individual, somos testados na família, somos testados no trabalho, somos testados nas escolas, somos testados na sociedade, somos testados na igreja. Pois é mesmo. Até dentro daquilo que se chama igreja, nós somos testados. O escritor aos Hebreus continua a dizer: a fé é um firme fundamento. A fé é um firme fundamento. Como é que você age? Qual é a sua reação quando bate à porta o teste de pagar aquela conta e a outra conta? O teste de uma traição? O teste de uma rebeldia? Sim, porque há pessoas hoje que não entram nos gabinetes pastorais. Eu disse-vos que estava a desabafar, não disse? Há pessoas que entram nos gabinetes pastorais e não abrem a boca, sabe porquê? Estão com medo que a história delas vá para o mundo inteiro. Mas as pessoas que entram nos gabinetes pastorais, a história dela deve ficar ali. Os líderes, os pastores, devem guardar
e devem orar por aquela situação. Isto é fé. Fé, eu disse há pouco, é renúncia. Não é fazer aquilo que bem me apetece, isso não é fé. Fé é arrependimento. Fé é renúncia, por consequência, fé é obediência. Amém? Sem fé, é impossível agradar a Deus. O meu desafio hoje, todos vamos para casa, o meu desafio hoje é, pense nisto. Sem fé é impossível agradar a Deus. Será que eu estou a ter fé? Será que eu estou a ser obediente? Será que eu estou a renunciar? Será que eu verdadeiramente me arrependo? Que eu estou a mudar a minha vida? Ou eu só vou ao culto porque aquilo é tão bonito e me dá emoções na espinha? Pense nisso. Meu Deus e meu Pai, expusemos, Senhor, aquilo que Tu tens colocado no nosso coração segundo a Tua Palavra. Sabemos que a Tua Palavra não voltará vazia para trás, mas antes fará aquilo que Te apraz. Nós enviamos a Tua Palavra, Senhor, e Te pedimos que esta Palavra seja enraizada nas vidas e nos corações, para que cada um de nós possa analisar-se a si mesmo e se arrepender e renunciar e obedecer no nome que é sobre todo o nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.